Bom, então, no assunto de urbanização, vamos comentar agora um pouco sobre a metropolização no Brasil. Nós vimos na aula anterior quais são as principais regiões metropolitanas do Brasil, ou seja, a região metropolitana de São Paulo, com uma área de quase 8.000 km², abrangendo 39 municípios, com uma população que ultrapassa 20 milhões. Só para ter uma noção, o Brasil tem uma área de mais de 8 milhões, ou seja, é um milésimo, né? 1000 vezes mais o tamanho dessa área. Só que uma parcela de apenas um milésimo, ou seja, 0,1% do território, você tem uma população de mais de 10% da população brasileira. Então é a área de maior concentração humana do território brasileiro, um grande formigueiro humano, entre aspas, digamos assim. A mesma coisa acontece com a cidade do Rio de Janeiro, uma área um pouquinho menor, com a população também um pouco menor, mas é também uma das maiores cidades do mundo, uma região metropolitana importante, com 20 municípios, uma população de 13 milhões, sendo que a cidade do Rio de Janeiro, 6,5 milhões de habitantes. Bom, mas são as únicas? Não, existem outras. Então, quais são as demais regiões metropolitanas? Vamos fazer uma análise por região. Na região norte do Brasil, os estados do Pará, do Amazonas, eles também, o estado do Amapá, são aí estados com populações bem menores, obviamente, mas com cidades que ultrapassam a cifra de 1 milhão, no caso Belém do Pará também, Manaus oscilando aí na casa de 2 milhões de pessoas. Então, no Pará, a capital Belém é uma região metropolitana. Em volta dela tem cidades pequenas que acabam se conurbando. Lógico que não se compara à intensidade de conurbação que você observa, por exemplo, em torno de São Paulo, mas acaba tendo também um processo de conurbação. A capital do Amazonas, a cidade de Manaus, também é uma outra região metropolitana, na região norte. Depois o estado do Amapá, a sua capital Macapá, também conurba-se com pequenas cidades ao redor e acaba sendo também considerada uma região metropolitana. No centro-oeste, né, o estado de Goiás, a capital Goiânia, é também uma região metropolitana, certo? Justamente com outras cidades como Aparecida de Goiânia, ficam bem próximas da capital. Portanto, acaba tendo um processo de conurbação aí nessa região. No estado do Mato Grosso, a capital Cuiabá também é considerada uma região metropolitana, bem como no sudeste, além das duas importantes, das duas principais, São Paulo e Rio, no interior de São Paulo existem outras regiões metropolitanas. No estado de Minas Gerais também tem outras regiões metropolitanas. Então, em São Paulo, além da capital, Campinas, Baixada Santista e Ribeirão Preto. Essa é a mais nova região metropolitana criada no Brasil, de 2016. Então, no litoral, né, Santos e demais cidades como Cubatão e Guarujá, e no interior, Campinas, que conurba-se com várias cidades ao redor, e Ribeirão Preto, um pouco mais ao norte do estado. Indo para o estado de Minas Gerais. Em Minas Gerais tem um conceito diferente, né? Além da RM, a capital Belo Horizonte, e da outra RM do Vale do Aço, os mineiros criaram um conceito que é o chamado conceito de colar metropolitano. Isso implica no seguinte: não necessariamente haja conurbação dessas cidades em torno de Belo Horizonte, mas são cidades com grande potencial agropecuarista que produzem mercadorias que são praticamente destinadas ao mercado consumidor da grande cidade, né, das grandes cidades. Portanto, são cidades não necessariamente conurbadas, mas que têm uma atividade econômica muito interligada com a metrópole. Por isso, criou-se aí esse novo conceito de colar metropolitano. Bom, Espírito Santo, a capital do estado, Vitória, a RM Grande Vitória, também é considerada pelo governo capixaba uma região metropolitana. Então, região norte, centro-oeste, sudeste. Falta nós analisarmos as regiões metropolitanas da região nordeste e também da região sul. Então, vamos lá. Nordeste, as capitais, a maioria delas são regiões metropolitanas. Então, vamos lá. Começando pelo estado de Pernambuco. A sua capital, Recife, é uma região metropolitana, assim como conurbada com cidades como Guararapes, Cabo, Jaboatão. Também na Bahia, Salvador, que
conurba-se com cidades ao seu redor, portanto também uma grande cidade conurbada é uma região metropolitana. O estado do Rio Grande do Norte, a capital Natal, é também considerada pelo estado como sendo uma região metropolitana. O Sergipe, sua capital Aracaju, também uma região metropolitana. Outros estados, como por exemplo o estado do Alagoas. O Alagoas tem, além da capital Maceió, outras cidades que o estado considera como Palmeira dos Índios, ARM Vale do Paraíba e ARM do Agreste. Então outras 3 além da capital. Então no Nordeste tem aí o conceito de região metropolitana que é um pouco diferente do que temos, por exemplo, em São Paulo. Mas o estado do Alagoas acaba considerando aí outras 3 cidades como sendo também sede de regiões metropolitanas. No estado do Maranhão, além da capital, que é a cidade de São Luís, uma cidade mais ao sudoeste, próximo da fronteira com Tocantins, cidade de Imperatriz, tornou-se aí uma cidade importante, né, na hierarquia urbana, no processo de organização da rede urbana, sendo uma RM do sudoeste maranhense. Depois, o estado do Ceará, a capital Fortaleza, obviamente é uma grande cidade brasileira, e também mais ao sul, na fronteira com Pernambuco, RM Cariri. Aí temos na Paraíba, além da capital João Pessoa, os paraibanos também consideram a cidade de Campina Grande, no Agreste paraibano, como sendo uma região metropolitana. Então, alguns estados consideram apenas as suas capitais, outros estados, como esses 4 aqui, consideram, além das capitais, outras cidades, obviamente que não tem, se compara com a intensidade de conurbação das capitais, principalmente aqui no Sudeste. Na região sul do Brasil, bom, os estados do Paraná tem lá, além da capital Curitiba, que é uma cidade grande, conurbada com várias cidades ao redor, Londrina e Maringá, localizada no norte do estado, são 2 regiões metropolitanas também. No estado de Santa Catarina tem uma quantidade enorme de regiões metropolitanas. A capital, Florianópolis, a região do Vale do Rio Itajaí, tanto na parte do Alto Vale quanto na região da Foz do Rio Itajaí. A ARM Norte e Nordeste Catarinense, na cidade de Joinville, como o principal centro polarizador. Mais ao sul do estado, né, a ARM Carbonífera, que tem como a cidade de Criciúma, o principal centro, a ARM Tubarão, que fica um pouco mais ao sul, e no interior do estado, na fronteira com o Rio Grande do Sul, a ARM Lages, na região serrana do estado, e no extremo oeste, a ARM Chapecó. O estado do Rio Grande do Sul acaba tendo aí, além da capital Porto Alegre, que é uma cidade importante, conurbada com cidades ao redor, cidades como Caxias do Sul, Pelotas e também uma região metropolitana do litoral norte. Bom, então essa proliferação de regiões metropolitanas aconteceu a partir de quando? A partir de 1998. Por quê? Até então, quem determinava se era ou não uma região metropolitana era o governo federal, através do IBGE. A partir de então, o governo federal delegou aos estados, aos governos estaduais, essa função. Então, cada estado possui um critério diferente. Então, logicamente que em Santa Catarina, todas essas RMs, a maior delas, né, na capital, Florianópolis, ou do norte e nordeste, são cidades que não ultrapassam 1 milhão de habitantes. Você não se compara com o processo de conurbação das grandes capitais, São Paulo, Rio, ou das capitais do Nordeste, como Fortaleza, Salvador ou Recife. Mas o fato é que, para o governo do estado, são regiões metropolitanas, graças à intensidade de relações existente entre essas cidades. Não que necessariamente seja tudo conurbado. Até tem conurbação, obviamente, mas não é um processo tão intenso assim. Agora, o governo federal ainda detém uma jurisdição sobre as chamadas Regiões Integradas de Desenvolvimento, sigla RID. Então, as RIDs foram criadas no Brasil a partir do começo do século XXI, como sendo unidades que agregam cidades de diferentes unidades de federação. Então, por exemplo, no mapa do Brasil nós temos atualmente 3 regiões integradas de desenvolvimento. Uma delas que fica na região em torno da capital, ou seja, Brasília não foi citada como se você observou, não foi citada como uma região metropolitana. Mas Brasília é uma cidade grande, que tem várias cidades ao seu redor, as chamadas cidades do Distrito Federal, projeto piloto. Portanto,
você tem aí a rede do Distrito Federal e entorno, que envolve cidades não apenas do Distrito Federal, mas também de Goiás e de Minas Gerais. Então, para ter jurisdição sobre mais do que um estado, somente mesmo o governo federal. Além dessa aqui, tem na região Nordeste mais duas, uma delas que fica em Teresina, sendo que Teresina é uma cidade não litorânea, uma cidade de fronteira com o estado vizinho, fica na margem do rio Parnaíba, que é a fronteira natural dos estados. É uma região integrada de desenvolvimento que envolve municípios do Piauí e também do Maranhão. E a RM de Petrolina e Juazeiro, localizada aqui no sertão nordestino, certo? Então, aqui depende de uma jurisdição federal. RM, uma jurisdição de cada estado, ok? Bom, então, no Brasil nós temos megalópole? Alguns vão dizer que sim, outros que não. O fato é que as duas regiões metropolitanas, de São Paulo e de Campinas, são próximas, uma distância aí na casa de 100 quilômetros das duas cidades. Tanto São Paulo quanto Campinas são regiões metropolitanas consideráveis, com um processo de conurbação intenso. E entre elas existem outras cidades, né? Como por exemplo, entre Campinas e São Paulo, existe aí a cidade de Jundiaí, bem como na região mais no litoral, Santos, um pouco mais para o leste, São José dos Campos, um pouco mais para o oeste, Sorocaba. Então, o que mais se aproxima de uma megalópole no Brasil é essa conurbação já intensa existente em torno de São Paulo, em torno de Campinas, que em breve deverá conurbar aqui, formando uma só área urbanizada. Então, no Brasil, a aglomeração mais próxima de uma formação de uma megalópole está entre São Paulo e Campinas, e as duas cidades juntas reúnem 65 municípios e somam 25 milhões de habitantes, o que corresponde a 12% da população do país, certo? Bom, então esse assunto seria apenas para ilustrar o que acontece no Brasil. Teremos mais a falar sobre urbanização nas próximas aulas. Então, portanto, espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.